dia a todos. Hoje é dia 13 de dezembro, quarta-feira, começando mais um XP Connection. E hoje a gente vai falar sobre essa decisão do Copom de deixar a taxa de juros em 7%. E também sobre o resultado de hoje de vendas do varejo. E, obviamente, fazendo conexão com alguns papéis que a gente acha bem interessantes. Para isso, o Marco está aqui. Bom dia, Marco. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Faz tempo que eu não vim aqui no programa. Agora estamos de volta. Agenda muito cheia aí de reuniões, de palestras. A gente está aqui de volta. E também esse é um dos fatores principais que, inclusive, que a gente ficou otimista ao longo do ano de 2017. E esse talvez seja um dos fatores também que tem trazido muito bons resultados para as companhias, né, de capital aberto, listada em bolsa, e deve continuar trazendo expansão de earnings, que a gente chama de expansão de lucros, para o ano que vem de 2018 também, né? Então, taxa de juros menores traz um efeito positivo para a economia e traz um efeito positivo diretamente, a gente está conseguindo ver no resultado das companhias, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, desse impacto no resultado financeiro, no resultado, na lucratividade crescendo das companhias abertas. Pois é, a gente vai mostrar agora no detalhe uma apresentação bem rápida, o que a gente enxerga nos gráficos. Já está o primeiro slide, já está na tela, mas lembrem-se que vocês podem fazer perguntas no chat sobre qualquer outro assunto com relação à economia, em relação à bolsa. A gente vai coletando as perguntas e depois a gente responde para vocês. Se tiver algum problema de áudio, som, sempre avisar. Esse que vai ser o último programa desse ano. A gente já está preparando cenários para o ano que vem, para 2018, tanto interno quanto cenário internacional. Então, comecinho de 2018, a gente já vem aqui no XP Connection e apresenta para vocês o que você tem que ficar atento para o seu investimento do ano de 2018. Então, hoje a gente teve os dados de vendas do varejo, indo mais no detalhe, não enrolando muito. Aqui a gente tem um gráfico LCA elabora, consultoria, sobre o volume de vendas do varejo, tanto por renda quanto por crédito. Então, por renda seria esse lado em vermelho, para ser o exemplo mais fácil. Pensa nas compras do varejo de supermercado. Supermercado, obviamente, é algo que quando chega a crise você começa a reduzir um pouco, mas você não pode reduzir tanto, né? Porque é subsistência. Então, não tem muito como cortar. Então, é um setor que é menos afetado, digamos assim, pela crise por conta dessa questão. Por outro lado, os setores mais ligados a crédito, esses sim apanharam bastante depois dessa crise. Eles começaram a se recuperar depois e eles ainda vão demorar um pouco mais para retomar os patamares pré-crise. Então, a gente está falando aqui de eletrodoméstico, por exemplo, um exemplo bem clássico. Esses foram os dois resultados de hoje, dados de outubro, a barrinha está de setembro aqui, eles tinham avançado, outubro eles recuaram. O que sofreu mais foi de crédito. O que a gente viu, escutou do IBGE sobre essa queda mais forte? Bom, nos últimos anos, historicamente, quando chega novembro, aqui, ó, vocês podem ver que teve um pico do nada em 2014, em novembro. Aqui lá para setembro, aqui já é novembro também, assim, teve uma alta muito forte. O IBGE ainda não conseguiu implementar certinho na sua série histórica o Black Friday, o evento que acontece em novembro, com os descontos mais agressivos. Isso está mexendo bastante com a série histórica de vendas do varejo. População deixando de consumir em outubro, consumindo menos em dezembro, consumindo muito além do histórico no mês de novembro por conta do Black Friday. Demanda que está sendo muito reprimida, eles acabam aproveitando essa oportunidade para consumir. Então, isso está provocando uma distorção nesses 3 meses. Então, provavelmente no próximo mês, o indicador vai dar uma alta bem forte. Dezembro deve não recuar, mas desacelerar. E agora em outubro ele foi afetado. Muitas pessoas deixaram de consumir já pensando no Black Friday. Black Friday, obviamente, tem muitos indicadores. Você não vai no supermercado no Black Friday, então não é a renda que sofreu em outubro, foi os dados de crédito. Então, por isso, dessa queda inesperada de hoje, muito por conta desse evento que aconteceu agora em novembro. Lembrando que os dados saíram hoje, foram de outubro. Aqui a gente tem, fazendo a relação com o que o Marco disse, né? Por que a gente ficou bem otimista com a Bolsa, dada essa queda de juros. Lembrando que quando virou o ano, poucas casas acreditavam que a taxa de juros ia para baixo de 10%, e a gente está com a taxa de juros atualmente em 7%. Em vermelho a gente tem as vendas do varejo, em azul a gente tem a Selic real. O que vocês precisam entender nesse gráfico, bem resumidamente? Que quando a gente tem um ciclo de corte de juros, como a gente está tendo agora, a gente teve, por exemplo, em 2012, as vendas do varejo, elas avançam, elas têm uma reação depois posterior bem interessante.
E logo depois que a gente começou com o corte de juros, realmente as vendas varejo começaram a avançar de forma mais interessante. A gente deve ver ao longo do próximo ano esse indicador avançando ainda mais. Por quê? Porque a gente teve, de fato, a gente começou esse corte de juros num ritmo, numa magnitude mais forte no final do primeiro semestre e começo do segundo semestre. E os modelos que a gente tem aqui dentro da casa indicam que são cerca de 3 trimestres para que realmente esse corte de juros mais forte ele seja percebido na economia real. Então, a gente tem aqui nesse próximo gráfico a Selic em preto, a expectativa de inflação para 12 meses para frente vem em vermelho e o juro real em amarelo. Então, vocês podem ver que realmente foi depois de junho que a Selic teve essa queda bem mais forte. Então, nesse segundo semestre, essa tradução na economia real ela começa a ser sentida, mas vai ser muito mais em 2017 ou 2018 que realmente a gente vai ver a economia sentindo esse corte de juros bem mais forte que a gente teve agora nesse segundo semestre de 2017. Então, para o ano que vem, a perspectiva é muito boa ainda para resultados de empresa, para as vendas varejo, para a economia real. A gente deve ver o PIB tendo uma reação por conta desse movimento do Banco Central. A expectativa de inflação segue controlada, mesmo com corte de juros. Era algo que era bem questionado no começo do ciclo de corte lá no finalzinho de 2016, se realmente já era hora de cortar, se tinha que esperar, porque a inflação poderia ser descontrolada. A inflação, no geral, foi bem melhor do que o esperado. E o juro real, obviamente, recuou bem. Então, o que a gente tem aqui no último quadro? Isso aqui é a expectativa do mercado para as próximas reuniões do Copom. Então, a gente tem aqui dia 7, dia 8. O dia 7 de fevereiro vai ser a próxima reunião do Copom. A gente tem uma expectativa praticamente indo para 0,25. Acho que depois da ata do Copom, do comunicado, o BC deixou bem claro que ele vai reduzir a magnitude se ele fizer um novo corte. No comunicado, na ata ontem, eles deixaram mais evidente de que a ideia é fazer um novo corte, ou seja, levar de 7 para 6,75. Eu acho que mesmo se a reforma da Previdência não for aprovada, a inflação ainda vai se mostrar bem controlada e vai permitir com que o BC faça esse corte ao menos. Se tivermos notícias mais positivas, a gente pode até discutir levar para 6,5, quem sabe em março, dia 22 de março. Só que o que a gente discorda aqui atualmente? Então, a gente pode olhar mais para baixo, as reuniões ao longo do ano, que a taxa já sobe para cima de 7. Eu acho que, assim, historicamente, não acontecem altas de juros antes das eleições. O BC prefere se posicionar após para não interferir no debate eleitoral. Isso não é exclusivo do Brasil. No exterior, isso também acontece bastante. Ano passado foi algo bem discutido nas eleições dos Estados Unidos. Não teve alta de juros nos Estados Unidos em setembro, que era uma reunião que tinha uma discussão bem forte, mas teve logo após a vitória do Trump em dezembro. Então, isso deve acontecer aqui também. Essa alta de juros antes de novembro, lembrando que a eleição é em outubro, ela é bem improvável. Algo muito forte iria acontecer rompendo no cenário tanto doméstico quanto externo. E a própria alta que eles estão precificando aqui, levando já para praticamente 8 no final de 2018, ela ainda também é improvável. Mas se o BC começar a aumentar juros, 7,5 já é algo de bom tamanho para começar, se for necessário. Para 2019, de fato, a gente concorda, acha que vamos ter altas de juros, o ciclo vai ter que fazer algum ajuste. Não, por enquanto, a gente ainda não tem exatamente como garantir o que vai acontecer, porque vai depender muito do resultado eleitoral para determinar como vai ser 2019. Mas para 2018 a gente já consegue traduzir para vocês aqui o que a gente vê de distorção que o mercado está precificando para você olhar essa oportunidade e ganhar dinheiro em cima dela. Então a gente vai trazer agora para cá de novo, Marcos, se você quiser comentar sobre aquele gráfico de juro real, como a gente ainda vai ter resultado das companhias sendo beneficiadas por esse quadro de juros ano que vem. Uhum. Bom, como a gente tem falado com diversas empresas de capital aberto, né, principalmente aqui listadas na B3, e a gente viu de 2014 até 2016 as empresas se alavancando muito, né, ou por aumento de endividamento ou por conta da menor geração de caixa. Nesse momento agora de redução das taxas de juros, isso foi o que basicamente aconteceu no ano de 2017,
E lembra que no ano de 2017 a taxa de juros é uma escadinha, então no ano de 2018 a gente ainda pega uma taxa de juros média menor, né, em 2018 em relação à média de 2017. Então essa queda da taxa de juros ainda vai trazer benefícios para os resultados, tanto operacionais, mas principalmente para os resultados financeiros. Então hoje a gente já está trabalhando com expectativas para 2018 em termos de expansão de lucros das empresas listadas, e a gente vê uma expansão bastante satisfatória, tá? Dependendo da empresa, de novo, a expansão de lucro pode ser algo próximo de 100%, pode, né? Tanto pela melhora operacional como pela melhora dos resultados financeiros com menores despesas com juros, tá? Na média, as empresas devem ter uma expansão de lucros muito próxima de 20%, 25%, né? Lembrando também que tem um peso muito grande do setor financeiro que acaba ditando um pouco a velocidade dessa expansão de lucro. Mas determinados setores, como o Gustavo falou, setor de consumo, varejo, alguns setores talvez de construção, transportes, né? Esses podem ter uma expansão de lucros ainda maiores do que a média. E talvez esses papéis sejam um dos papéis bons para se posicionar no ano de 2018, olhando para essa expansão de lucro, que pode ser ainda maior dependendo da velocidade da recuperação da atividade econômica, mas a expansão ela virá, né? A gente vai ter mais um ano de expansão da lucratividade das empresas listadas somente por conta de recuperação da atividade econômica, por mais que ela não seja muito forte, mas ela vai acontecer, mas o resultado financeiro também deve continuar melhorando, trazendo uma expansão de lucro bem acima da melhora dos resultados operacionais das companhias, tá? Então, muita atenção para isso, porque é isso basicamente que o mercado de investidores compram, expectativa de expansão de lucro das companhias ou expectativas futura de expansão de dividendos. É basicamente essa que é a projeção, a expectativa para o ano que vem. Esse resultado realmente está bem desenhado, ele vai acontecer. E esse talvez tenha sido também um dos triggers, um dos catalisadores para fazer muito papel na Bolsa em 2017 e subir fortemente, né? Expansão da lucratividade. A gente teve o caso de Magazine Luiza ao longo do ano, né? A siderurgia, principalmente os Minas, também expansão tanto operacional como financeira, diversos setores mostrando recuperação e forte expansão da lucratividade. De novo, Selic em baixa traz um benefício duplo para algumas empresas e pode ser muito benéfico essa expansão da lucratividade no ano de 2018. Muita atenção em determinados setores, olhando já para 2018. Né? Boa, Marco. Então a gente começar a responder agora as perguntas do chat. Já te passando para você já pensar, perguntaram aqui de FIBRA e MRV, perguntaram também o que a gente está vendo de juros e dólares para o ano que vem. Juros, então, a gente acha que pelo menos corta para 6,75 em fevereiro. Esse é o nosso cenário base. E além disso, de fato, tem chance, mas isso deve se manter ao longo do ano. A gente não acha que vai ter um aperto de juros antes do esperado. Acho que vai ser uma transição bem mais suave do que estão colocando na curva hoje. Para dólar, eu acho que o primeiro semestre e o segundo semestre vão ser exatamente o oposto do que aconteceu esse ano. Então, o primeiro semestre vai ser um semestre com dólar mais depreciado, com real mais depreciado, com dólar mais valorizado. Então, o nosso câmbio para cima no primeiro semestre do ano que vem. Lembrando que o primeiro semestre desse ano foi justamente o contrário, o câmbio ficou para baixo. E o segundo semestre, eu acho que o contrário. Então, aí no segundo semestre de 2018, o nosso câmbio começa a ir para baixo, o dólar perde força entre as principais moedas no mundo e nosso cenário base ainda é de que o próximo governante seja alguém que toque as reformas, que siga a linha atual. Então, isso também beneficia o real ante o dólar. Então, vão ser exatamente as mesmas forças, ao contrário, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Então, quando você se posicionar, tem isso em mente, porque vai ser, muito provavelmente, vai ser um cenário bem oposto no ano que vem, dividido em 2 semestres. Marco. Bom, começando rapidamente com a Fibra, né? A Fibra e a MRV foram as principais perguntas. Primeiro, em relação à Fibra, a gente tem um cenário que realmente foi muito surpreendente, a gente já falou, o Gustavo já falou aqui em diversos programas, mas basicamente, assim como diversos países, mas principalmente a China, surpreendeu positivamente ao longo do ano no ritmo de crescimento e acabou se traduzindo em ritmo de demanda por celulose, por outras commodities, mas principalmente celulose. Isso acabou levando o preço da celulose muito para cima ao longo do ano. Todo mundo errou e talvez o mercado errou principalmente para cima, né? Até nem mesmo os mais otimistas tinham um preço de celulose
no atual patamar, principalmente quando a gente olhava para o final do ano agora. A expectativa é que realmente os novos aumentos de preços estão chegando ao final, mas inclusive as companhias de capital aberto brasileira anunciaram um novo aumento que foi implementado agora no 1º de dezembro para esse mês. Então, as companhias estão falando assim, está chegando no fim o período de novos aumentos, mas a gente ainda pode ser surpreendido para cima no começo do ano que vem, antes do preço da celulose começar a ter uma trajetória um pouco mais cadente aí, de queda nos preços. Então, nesse patamar de preços, as companhias brasileiras são muito produtivas, né, são muito rentáveis, né, o que a gente chama, gera muito caixa, e tem aí num processo ao mesmo tempo de geração de caixa de desalavancagem. Tá? Dentro desse processo de desalavancagem, a Suzano ela está num outro momento do que a Fibria. Então a Suzano, acaba acontecendo ela fazer aquisições, como aconteceu recentemente, o anúncio de uma pequena aquisição. Então o cenário continua muito favorável, se o dólar permanecer nesse patamar que está sendo negociado atualmente, né, sem grandes oscilações, é um patamar de dólar muito bom para essas companhias, continua gerando muito caixa. Então, e continua sendo sempre uma boa opção para proteger, fazer proteção nas carteiras. Tá? Em resumo da ópera, se preços de celulose se mantiverem nesse patamar, né, nem que a gente não tenha novos aumentos, né, e se até ele continuar dentro desse patamar atual, o dólar continuando nesse atual patamar, ambos os papéis, principalmente a Fibria e a Suzano, né, não, um pouco menos a Klabin, mas principalmente a Fibria e a Suzano, ainda tem muito potencial de valorização. Tá? Trabalhando num cenário de tudo mais constante, esses papéis já estão precificando uma certa curva um pouco menor de preços ao longo, principalmente ali da passagem do primeiro para o segundo trimestre, começar a ter alguma realização de preços na celulose no ano que vem. Tá? É algo que o mercado já esperava que ocorresse em 2017. Em 2017 aconteceu justamente o oposto. O preço subiu muito, a oferta também não entrou novas ofertas grandes no mercado, então com demanda forte e ofertas menores, né, ou ofertas menores do que a expectativa, preços em alta e Fibria e Suzano aí performando bem. Olhando para a MRV, é nos cases que a gente mais gosta, porque dentro do setor de construção civil a gente está tentando encontrar a melhor opção dentro do setor, lembrando que tem empresas que a gente gosta muito, mas a gente já vê preços caros, e tem empresas que realmente sofreram muito nos últimos 2, 3 anos, mas também estão ainda no processo de entrega de resultados ruins, de prejuízos. A MRV é a que consegue equilibrar duas características. Não é uma empresa que a gente vê potencial de valorização, tá? É uma empresa que tem uma entrega de consistência de resultados muito boa, principalmente no pior momento da crise, a empresa nunca mostrou nenhuma fraqueza nos resultados. Lembrando que ontem teve uma reunião pública com analistas e investidores, ela passou maiores detalhes, a gente enviou para os clientes aí um resumo do que aconteceu, os principais pontos dessa reunião. E também ela tem, pelo preço da ação, pela lucratividade, uma expectativa de dividend yield, ou seja, retorno através de dividendos para o ano que vem, em torno de 7%. Tá? Isso olhando um preço, não no fechamento de ontem, mas o preço no começo desse mês. Tá? E a ação reagiu muito forte, muito bem ontem em relação às expectativas, já que em outubro a empresa falou que foi um mês muito forte, talvez um mês recorde para a companhia, novembro também foi mais um mês recorde, e dezembro sinalizando que deve ser um mês também muito forte, mostrando que o quarto trimestre pode ser bem acima da expectativa do mercado e ser um mês aí também de muito bons resultados. Tá? Então, MRV, na nossa opinião, a princípio, agora no curtíssimo prazo, é uma das opções, uma das melhores opções do setor de construção civil. E lembrando que a empresa ela atua no segmento aí, principalmente de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, mas vem dando sinais que ela vai começar a voltar a acelerar, a ter mais crescimento nos segmentos aí, principalmente de média renda, que eles consideram premium aí dentro do mercado da MRV, dentro da companhia. Então, em resumo, uma companhia muito bem executada, forte geração de caixa, com crescimento operacional e boa lucratividade e boa rentabilidade através de dividendos. Basicamente, tem muito bons conceitos para comprar esse ativo e carregar ao longo do ano de 2018. Boa, Marco. Então, passando aqui para outras perguntas, já perguntaram também para você sobre Gerdau. Só falando aqui, então, sobre inflação voltar a subir ano que vem. Vai voltar a subir ano que vem.
Esse ano, obviamente, foi bem atípico e ano que vem a inflação, a expectativa é de torno de 4, nossa expectativa aqui dentro da casa é essa também, mas acho que é algo bem controlado, não é nada que a inflação vai subir porque o BC perdeu o controle, a expectativa está muito acima do esperado. Acho que longe disso, acho que não deve ter alguma pressão cambial muito forte em cima de inflação também, acho que o BC vai intervir pontualmente se precisar. Não é para ficar preocupado com a inflação ano que vem, acho que o BC realmente acertou a mão, torcer para que continuem no futuro. Falando agora sobre reforma da Previdência, se ainda tem chance de passar nesse governo Temer, acho que para esse ano está muito complicado. A conversa sobre fevereiro ajuda, né? Porque até fevereiro o governo vai ter orçamento para negociar, vai ter mais realmente recurso para liberar. Aí sim fica mais fácil negociar com os parlamentares e conseguir os votos necessários, mas obviamente quanto for mais perto fica da eleição, mais complicado. Enfim, em algum momento a reforma da Previdência vai ter que ser aprovada. Se ficar para 2019, hoje tinha a notícia falando de 1,2% de PIB que a gente perde. Então, Marcos, Gerdau pergunta para você. Então, só para a gente reforçar aqui o nosso código Gerdau, lembrando que para quem é cliente da XP tem um relatório disponível na rede atualizado de Gerdau, lá tem todos os targets dentro dos cenários, quais são as nossas expectativas. Mas aonde que a gente ficou mais otimista com o Gerdau, principalmente em termos de valuation, foi ali na faixa dos R$10, ou quando ela furou abaixo dos R$10, a gente viu uma oportunidade de compra de exposição maior na Gerdau. Então, a própria companhia vem sinalizando de que tanto o mercado local, que é o mercado dela é o setor de construção civil, vem dando sinais de recuperação, então a gente deve ter um 2018 bem melhor do que foi 2017, e também sinalizando aí que Estados Unidos pode estar chegando no que a gente chama aí do low do ciclo, ou seja, daqui para frente a gente pode ter alguma recuperação de investimentos, principalmente em infraestrutura no mercado americano. Tá? Aonde está vindo os melhores resultados da Gerdau agora no curtíssimo prazo é da parte de aços especiais, que é muito mais voltado principalmente para o setor automobilístico, que já deu sinais de recuperação mais cedo do que outros setores, mas a exposição da Gerdau nesse mercado em relação ao consolidado da companhia é bem menor, a contribuição desse mercado é bem menor para o resultado consolidado da companhia. Então a gente está vendo um papel que tem muito potencial de valorização, é uma empresa, por conta de toda a recessão, não necessita muito investimento para a expansão, a gente primeiro precisa utilizar toda a capacidade instalada aí que está subutilizada, então tem muita capacidade para ser utilizada ainda nos próximos anos, antes de começar investimento realmente de expansão. Então a empresa não precisa de capex de investimento, isso acaba no final do dia gerando muito caixa. Isso já aconteceu no terceiro trimestre de 2017 e vai se repetir nos próximos trimestres. Então, expansão de EBITDA, ao mesmo tempo sem a necessidade de expansão de capex, de desembolso de caixa agora no curtíssimo prazo. Né? Grandes expansões não são necessárias agora no curto prazo, que acaba a empresa gerando caixa e, de novo, mais uma empresa que deve continuar o processo de desalavancagem, de redução do seu endividamento nos próximos trimestres, que é muito bom para essa percepção de risco diminuir. Lembrando que a empresa ela pode vender um ativo ou outro, esse processo não está descartado ainda, né, a venda de ativos, mas esse não deve ser o grande catalisador para o papel. Então, no papel, se a gente olhar para desempenho em bolsa, a gente tem uma performance muito forte de Usiminas em 2017 e praticamente até no começo do mês passado, né, depois desse mês o papel vem bem, mas até o mês passado o papel estava praticamente no 0 a 0, né? Não tinha alta. Então o papel realmente estava muito atrasado em relação aos Usiminas, que não deixa de ser um par comparável a ela. Então a Gerdau realmente continua muito atrasada, muito descontada, e os próximos resultados devem começar a impulsionar o papel para cima, principalmente por conta de recuperação de atividade aqui no Brasil e possível retomada de investimentos aí um pouco mais fortes no mercado americano. Então, é um papel que a gente gosta muito e vem gostando mais, principalmente nessa oportunidade que abriu depois do papel ter voltado ali para a faixa dos R$10, foi uma grande oportunidade para aumentar a exposição. E para maiores detalhes, a gente recomenda ler o relatório, que lá a gente tem todos os cenários em relação do que a gente acredita ser um cenário base, ótimo e de estresse para o ativo aí nos próximos 12 meses. Tá bom?
Boa, Marco. Chegando ao final, então, respondendo rapidamente as últimas perguntas, perguntaram de novo sobre a reforma da Previdência, se ela afetaria câmbio e juros. Acho que juros eu já tinha comentado, não vai afetar o corte a mais, mas pode realmente, se passasse, ajudaria talvez a ir além, mas não acho que vai subir por conta disso. Acho que vai ser muito mais ligado à dinâmica da inflação. Quanto a câmbio, sim, aí tem uma pressão mais forte, porque se não passar, tem chance de agências de rating rebaixarem o Brasil, isso estressa, isso realmente tem uma ligação mais forte. Outra pergunta era sobre a condenação do Lula, como é que vai ficar o cenário com isso? Acho que ele deve estressar até o limite em termos de data, em termos de recurso, não acho que vai ser tão fácil assim para o ex-presidente se retirar da disputa, e mesmo que se ele tiver em mente não disputar, ele vai até o final em termos de prazo com alguém ao seu lado, e aí possivelmente ele tenta transferir esse apoio no final, se caso fique inelegível. Mas, de novo, fiquem atentos às datas. Marco, última pergunta então para você, aqui bem rápido, perguntaram sobre uma ação que você gosta muito, então vamos lá, a gente está perto do Natal, qual vai ser a ação que você vai dar de Natal para o seu filho, Marco? Uma que não está no radar, eles querem saber. Então, a gente, lá no programa de sexta-feira, a gente vem comentando sobre Ferbasa, principalmente, né? Mas a Ferbasa já é um outro case também que vem aproveitando esse momento da melhora da construção civil, os setores de siderurgia. E é um papel que a gente vem acompanhando desde os R$10, o papel já está quase R$18, vem tendo uma performance muito boa. Lembrando que é mais small cap, né? Não é uma blue chip, não tem tanta liquidez assim, tem lá seus riscos envolvidos. Mas a empresa ela tem um caixa, uma posição de caixa muito grande. Ela está para anunciar, né? Já falou publicamente, um projeto estratégico. Possivelmente ela não faz esse anúncio até o final do ano. Não sei se vai ser até o Natal, mas vai ser provavelmente até o final do ano. Pode ser que seja na semana entre o Natal e o Ano Novo, dando esse presente aí para o mercado, mostrando detalhes sobre o seu projeto estratégico em energia, que é algo que pode ser realmente transformacional para o desempenho da companhia e para o futuro da companhia. Essa menor dependência da Chesf, né, da Eletrobras, enfim, você ter mais esse controle de custos, a gente vai precisar entender um pouco desse movimento estratégico da companhia, que é algo que o mercado já espera há muitos anos. Talvez esteja chegando o momento da companhia decidir o direcionamento desse caixa, né, desse volume alto expressivo do caixa, para um projeto que possa trazer muito valor para a companhia. Então eu gosto muito do ativo, ainda vejo muito potencial de valorização e muita atenção para esse possível anúncio da companhia, que pode ser um presente de Natal, aí, caso a empresa realmente divulgue, aí, a expectativa é que divulgue maiores detalhes até o final do ano. Tá? Então é um papel que eu gosto muito, ainda vejo desconto nele, apesar da alta. Os resultados, o momento continua muito favorável. E o destino desse caixa muito expressivo da companhia, né? Lembrando que a companhia é caixa líquida, ou seja, entre dívida e caixa ela tem muito mais caixa do que dívida, praticamente não tem dívida essa companhia. A destinação desse caixa, o uso desses recursos, pode ser que esteja chegando aí um bom destino. A companhia anuncie de fato os detalhes aí desse possível projeto estratégico em energia. Tá? Então é um papel que eu gosto muito. Tem seus riscos, né? Atentem muito aos riscos, principalmente o risco de liquidez, mas o fundamento da companhia é muito bom, muito satisfatório. É um papel um pouco fora da caixa aí entre Gerdau e Usiminas, é mais uma outra opção aí um pouco dentro do setor siderúrgico, metalúrgico, uma boa opção um pouco fora do radar. Boa, Marco. Então a gente vai chegando ao final aqui do programa, lembrando que a gente agora entra num recesso aqui dos programas, a gente só volta em 2018. Então nas próximas 2 quartas-feiras a gente não estará aqui, mas espero que a gente tenha ajudado não só hoje, mas ao longo do ano inteiro com nossos programas. A gente tentou explicar para vocês ao máximo, trazer coisas diferentes. Ano que vem vai ter muito mais XP Connection. Muito obrigado, Marco. Obrigado a todos. Muito bom dia, boa semana. Feliz ano novo para quem a gente não conseguiu encontrar, né? Pois é, obrigado também para a Bruna Pezin, para o Celso, que também participaram de alguns programas aqui esse ano. Então, de novo, Feliz Natal, um ótimo ano novo, e ano que vem a gente se encontra aqui novamente. Até mais. Tchau.